Tenemos todavía tiempo, si hay preguntas para Marcia. Son... Sí. Aquí está. Marcia, ¿qué tiene? Creo que es importante visibilizar el liderazgo de las mujeres y su importancia para el trabajo con las iglesias y en el camino de la sustentabilidad. Pero a veces también invisibilizar textos polémicos de la Biblia sobre las mujeres es también negar un contexto en el cual se desarrolla el trabajo de nuestras iglesias. Cuando alguna vez trabajamos este tema de la justicia de género en las iglesias, muchas veces aparece esto como una barrera. Las palabras de Timoteo, por ejemplo, que la mujer esté callada. No hay un liderazgo ahí, no se promociona un liderazgo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Qué podemos hacer para este trabajo? ¿Es algo que está en la Biblia? Sim, são textos bíblicos e já há alguns trabalhos, pesquisas e exegeses muito boas nessa área, né? E nisso também podemos usar, por exemplo, a hermenêutica da suspeita. Alguém só pode mandar ficar calada se está falando? Por exemplo, né? Se a carta diz, as mulheres devem ficar caladas, como elas estavam? Provavelmente elas estavam liderando, não temos a certeza disso, né? Mas a nossa imaginação e a gente pode fazer as perguntas, né? A partir do contexto que nós vivemos hoje. Você não pede para alguém ficar quieto, que já está quieto. A carta é escrita porque há alguma coisa acontecendo que é vista como um problema para aquele contexto e para aquela cultura, né? E eu acho que essa é a nossa tarefa, sim, de pegar esses textos e reinterpretá-los. E ver o que desses textos é cultural e contextual e o que é palavra de Deus ou ensinamento de Deus para nós hoje. Eu acho que há uma diferença nessas duas coisas. Eles continuam sendo textos importantes, eles estão na Bíblia. Não vamos jogar isso fora, não é assim. Eles são importantes, eles foram para um contexto e nós podemos aprender que também lá, assim, também havia algumas questões aqui que talvez não foram de justiça. E nós precisamos repetir hoje? Pela teologia luterana eu creio que não, que eu acho que Deus continua nos dando sabedoria para reinterpretar esses textos e para aprender com eles, mas não precisamos repetir, porque não vivemos mais naquele contexto. Eu não sei se eu respondi, mas eu tenho algumas pesquisas muito boas nessa área, que se você tem interesse eu posso te dar, compartilhar uma bibliografia. Solo un comentario con relación a ese texto del cual estás hablando en Timoteo. Es un texto usado ahora por la Iglesia Presbiteriana en México y la Iglesia anuló todo el liderazgo femenil, a tal grado que ya ni siquiera hay maestras de escuela dominical. Es la única iglesia en el mundo presbiteriano que no tiene líderes femeninas por causa de ese texto. Y eso provocó la escisión de la iglesia, porque hay otras iglesias presbiterianas que sí aceptan el liderazgo femenil, pero es la manera como se ven los textos o se quieren ver los textos, y también es la manera quizá tan cuadrada de hacer las interpretaciones. Eu iria acrescentar que é uma questão de poder. Também.
Solo una pregunta en lo referente a que tú decías de la justicia y la equidad de género. En todas las iglesias de América Latina, las mujeres tienen posibilidades de ser pastoras, de tener cargos de liderazgo. No hay nada legal o de estatutos que lo limite. Hoy en día, gracias a Dios, digo yo, en nuestras iglesias. Sin embargo, algunas veces, o yo diría muchas veces, cuando tenemos cargos de liderazgo, repetimos modelos que si bien, o sea, lo hace en una mujer, pero son modelos de liderazgo muy similares a los anteriores que fueron hechos por hombres. ¿Cuál sería ahí la llave o cuál es la diferencia en ser? Porque no trata de biología, de cuerpos de mujer o de hombre, sino de formas de pensar diferente, que aún las mujeres tenemos una forma de pensar muy masculina en cuanto a liderazgo. ¿Podrías decir algo de eso? O machismo que nós vivemos na América Latina afeta mulheres e homens. Não é assim que as mulheres não têm a consciência machista. As mulheres também podem repetir os mesmos modelos que são considerados masculinos na nossa sociedade. Vejam bem, que são construídos, não é assim que todos os homens lideram assim. Mas numa sociedade patriarcal e machista, há uma ideia que o homem é o líder e ele manda e ele é autoritário. Esse é o conceito numa sociedade machista. Muitas vezes as mulheres, para conseguir chegar em cargos de liderança, elas precisam repetir esses mesmos modelos, como outros homens também. Às vezes é difícil você pensar diferente e agir diferente quando você está nesse contexto. E por isso a importância das redes, que a Suzana também mencionava hoje e que nós vamos ver amanhã. Se eu sou a única pessoa num cargo de liderança na minha igreja, e cada vez que eu vou falar, me olham grande achando ou que eu tenho a solução ou que eu não sei nada, e eu não tenho ninguém que eu possa perguntar e que eu possa ter um modelo. Por exemplo, eu posso ligar para a Vilma e dizer, Vilma, como é lá? Ou eu posso chorar com ela e ela vai entender. Talvez se eu chorar aqui com o Eric, ele não vai entender, porque ele não sabe como é isso de ser a única mulher num espaço assim. Né? Nós reproduzimos os modelos, sim, e é muito difícil achar outros modelos. Tanto homens e mulheres. Eu creio que também há homens que não querem liderar desse jeito. Eu tenho fé e convicção. Né? Mas a comunidade pressiona e todo mundo pressiona porque você ande aqui. Não pode ser uma dança. Tem que ser reto, né? Um objetivo. Né? Mas às vezes para chegar lá você pode fazer uma festa aqui no meio. Né? Você pode achar um outro jeito. Mas eu acho que essa é a grande preocupação, Adriana. Onde estão os nossos modelos? Porque quando a gente lembra dos modelos aqui, a gente fez o exercício. Logo pensamos em homens que se destacaram, que foram brilhantes, e foram. Eu não estou dizendo que não foram. Mas esses são os que saem. Então, há mulheres brilhantes também, que fizeram coisas maravilhosas que nós nem conhecemos. Ou outras, como sempre são citadas, a Madre Teresa de Calcutá, Margaret Thatcher, algumas foi uma liderança, repetiu um modelo, mas foi uma mulher de liderança. Né? Então, para as mulheres é muito importante ter redes de mulheres onde elas se apoiam e conversam sobre isso. E por isso que na América Latina nós temos a Rede de Mulheres e Justiça de Gênero, que tenta fazer isso, que tenta ser um apoio e também estudar esses textos, né? Que a gente tem que ler e tem que saber dizer o que é. Mas a importância das redes é fundamental nessa hora. Please. Okay, thank you very much. I'm in agreement
that we differentiate between cultural norms and the will of God. Estoy de acuerdo que diferenciemos las cuestiones culturales y The will of God. el deseo de Dios. Because in the very text where Paul speaks about the place of woman, he ended his statement by saying, according to the law of Moses. Y cuando Pablo habla en el texto que estábamos tratando, termina diciendo de acuerdo a la ley de Moisés. Yeah, and there are other explanations that he gave regarding the place of woman. Y hay otras explicaciones que él también hace en relación al lugar de las mujeres. Alongside the place of men, Y también sobre el lugar de los varones. and then he said, you decide for yourself. Y después dice, ustedes decidan por ustedes mismos. Thank you. Thank you, gracias. Aqui, e aí eu acho que passamos para o Valério e depois podemos conversar. Aqui. No, es insistir un poco en la pregunta de Adriana, porque me parece que es importante los modelos, digamos, las mujeres, y mi señora trabaja en empoderamiento y estoy casado con una pastora, así que sé bien. Trabaja en tema de género. Pero mi pregunta siempre fue si existe un modelo diferente, si las mujeres tienen una manera diferente y aportar una manera distinta de liderar, y si eso se puede leer desde la Biblia, de las lideresas de la Biblia, y si eso se puede ver en la historia, porque Sudamérica está en una situación en que 3 mujeres, tanto en Chile como en Brasil como en Argentina, son presidentas. Entonces, yo insisto y devuelvo la pregunta de si realmente hay una particularidad femenina de manejar que es superadora, o si es mejor, y si podemos realmente aprender, y si de la Biblia podemos aprender eso, ¿no? Me parece importante hacerlo, ¿no? Simplemente no es una... devuelvo la... Sí, gracias. A vocês. Sí. ¿Tú quieres emendar? ¿No? No, puedes. Ahí encerro. Sí. Personalmente yo creo que no se trata de ser mujer o de ser hombre. Hay una historia de represión a las mujeres, que es todo lo que hemos visto ahora. Que eso, como nos decía Susana, implica en la capacidad de ¿cómo se dice? Autoestima, en la capacidad de pensar, no, como yo lo voy a hacer, si siempre fue el pastor. Hay toda una historia en eso que influye obviamente en las mujeres. Pero creo que también hay diferencia entre ser mujer y ser feminista, que es una palabra también que está muy cargada de muchas cosas. Pero si hablamos de la teología de la liberación feminista, como una teología que habla desde el afuera, del estar afuera, históricamente, y que habla de repensar los modelos de ser iglesia de una forma distinta, no necesariamente tiene que ver con que tiene que ser biológicamente una mujer. Puede haber hombres que sean feministas, teólogos feministas y de la liberación. Y a veces nos cuesta, nos confundimos las dos cosas. Decimos, si es una mujer va a estar todo bárbaro. Y tal vez hubo un tiempo para pensar eso, porque lo necesitábamos. Pero hoy, después de tantos años de que vemos que hay liderazgos tanto de mujeres como de hombres que repetimos los mismos errores, creo que cabe pensar un poco más. Bueno, mujeres que pensamos ¿cómo? ¿Repetimos el mismo modelo o pensamos de una forma distinta porque tenemos una teología feminista? Y ahí daría para una semana de curso de Instituto de Teologia de Sustentabilidade. Então já vamos fazer a propaganda que vai sair dos módulos do curso em EAD, é sobre gênero e sustentabilidade, gênero e igreja, onde vamos discutir tudo isso, né? Mas eu concordo com a Adriana, eu acho que não é exatamente que tem que ser uma mulher que eu vou ter a solução, ou uma de nós vai ter a solução diferente. Há algumas coisas que nós aprendemos a fazer de um jeito diferente, porque a cultura nos ensinou assim. Mas é aprendido. E como nós aprendemos, nós temos que desaprender tudo. É um processo longo de desaprender e aprender.
E eu tenho uma pessoa que diz que a gente precisa de uma conversão diária para sair desse processo que nós estamos e para pensar novos modelos. Eles não estão prontos. Eu creio que algumas características que eu coloquei ali de Débora, por exemplo, como ela liderava, como Miriam liderava, são alguns modelos que homens e mulheres podem liderar. Eu escolhi falar delas porque geralmente não se fala de mulheres quando se fala de modelos na Bíblia, né? Modelos de liderança. Não se fala de Maria, não se fala de Lídia, não se fala de Dorcas. Se fala de Paulo, de Pedro, de Davi, de Salomão. Né? Escolhi intencionalmente esses textos que são pouco assim vistos. É só uma história. Para mim não é só uma história. Eles estão ali porque eles são importantes. E nós temos que resgatar. Reimaginar como foi isso. Contar essas histórias. E homens e mulheres aprenderem juntos e juntas, talvez um modelo diferente, juntando tudo isso. Mas é uma tarefa que nós temos que fazer de reflexão conjunta. Não de acusação para lá e para cá, né? Mas de reflexão e trabalho conjunto. Aí nós vamos dar um passo adiante. Mas ainda há espaços, e aí eu volto a dizer que é importante nas igrejas de vocês que vocês também incentivem as mulheres a terem encontros de mulheres. Porque ainda não estamos num processo de igualdade. Mesmo que estamos em alguns cargos. Nós, mulheres, também viemos carregadas com toda essa história. Com as culpas e culpas e culpas. E aí é outro tema que a gente poderia tratar, né? As culpas. Né? Mas isso é outra história. Eu agradeço muito. Sim, sim. Bom, perdão. Ok. Ok, graças. Podemos seguir conversando e creio que há muito a falar. Graças.